Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Ainda sem vice, o MDB oficializa a candidatura de Henrique Meirelles à presidência. É o 7º nome confirmado na corrida eleitoral. E veja também. Bandidos armados invadem o Hospital São Paulo e levam R$1 milhão em medicamentos. Subtenente reformado do Exército é preso em operação para desarticular quadrilha de milicianos no Rio de Janeiro. Empresa de tecnologia Apple entra para a história ao atingir marca de $1 trilhão em valor de mercado. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O MDB oficializou a candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles à presidência da República. Sem alianças, o partido ainda não tem candidato a vice. O nome de Henrique Meirelles foi aprovado por 85% dos filiados que participaram da convenção. Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Michel Temer, aos 72 anos, Meirelles será candidato ao Palácio do Planalto pela primeira vez. Nós, quando chamados, vamos lá. Eu assumi nas duas posições e melhorei a situação de milhões de brasileiros. E agora eu me coloco à disposição do povo brasileiro para, em 4 anos de governo, de fato, resgatarmos a confiança do país. Meirelles já passou pelo PSDB e PSD e se filiou ao MDB em abril deste ano. O posto de pré-candidato do partido foi assumido depois que uma tentativa de reeleição de Michel Temer foi descartada. Apesar da rejeição de Temer ser de cerca de 80%, o que pode prejudicar Meirelles, o presidente participou da convenção. Eu vejo meus amigos, os candidatos, um ou outro, nem quero mencionar, uns pobres coitados, que, na verdade, como não tem projeto, vão para, me permito a expressão entre aspas, vão para a baixaria, né? Com acusações, etc. Pobre coitado, pigmeu político. Nós não somos pigmeus. O PMDB é feito de gigantes. E o gigante que vai nos conduzir é o Meirelles. Mesmo com a escolha da maioria, as divisões internas do MDB ficaram visíveis. A candidatura do Meirelles, ela tem ridículo 0,5% de intenção de voto. O MDB é um partido competitivo, o maior partido do parlamento. Ele deseja, quer sempre, um candidato competitivo que agregue nos estados. Não um sobrepeso, um mico como Meirelles. Até o momento, o MDB não tem apoio de outros partidos. O isolamento aumenta as chances de ser feita uma chapa pura, com candidato e vice-MDBistas. Uma comissão especial foi criada para escolher o nome do vice e deve anunciar uma decisão até a próxima segunda-feira. A avaliação do partido é de que o cargo deve ser ocupado por uma mulher, numa tentativa de conquistar votos femininos. Enquanto o MDB anunciava a candidatura de Meirelles, parceiros históricos da legenda anunciavam o apoio a outro candidato. PP e Democratas oficializaram a aliança com o tucano Geraldo Alckmin. O apoio já tinha sido anunciado anteriormente, junto com os demais partidos do Centrão, mas foi confirmado nesta quinta-feira durante as convenções. Depois do apoio que trouxemos à candidatura de Geraldo Alckmin, eu tenho certeza que a colocamos em uma condição de competitividade e, se tudo der certo, vamos ganhar as eleições de outubro. Mas não são só os partidos de direita que estão divididos. Uma aliança feita entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB acabou isolando o candidato do PDT, Ciro Gomes. O acordo fechado prevê o PT abra mão de candidaturas locais para apoiar o PSB. Em troca, o PSB não se juntará a Ciro Gomes na disputa nacional e adotará uma postura de neutralidade. Sem PT e PSB e convivendo com a candidatura de outros partidos de esquerda, Ciro Gomes acabou enfraquecido.
A disputa pelo governo de Minas Gerais pode parar na justiça. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, foi obrigado pelo próprio partido a desistir da candidatura para apoiar o atual governador Fernando Pimentel, do PT. Lacerda prometeu lutar até o fim pelo direito de concorrer ao Palácio da Liberdade. Eu me recusei a aceitar essa intervenção, recusei também a possibilidade de ser candidato ao Senado na chapa do PT. É uma demonstração de que a velha política continua prosperando. Os acordos de cúpula na calada da noite para fortalecer, manter no poder grupos tradicionais que provocaram a infelicidade que o país vive hoje na sua mais grave crise política, econômica, ética, de toda natureza, que dá tanto desespero, tanta desesperança no povo brasileiro. Minas Gerais tem jeito, Brasil tem jeito, depende de nós e eu vou nessa luta até o fim. Esse arranjo para isolar Ciro Gomes, segundo se informa, foi comandado pelo próprio Lula da prisão. E você vê, já está provocando reações. Isolando o Ciro, o PT abre espaço na esquerda para um candidato indicado por Lula, Haddad ou Jacques Wagner, já que tudo indica que Lula não poderá ser candidato. A grande dificuldade dos principais candidatos continua sendo a escolha do vice. Na maioria dos casos, quem tem cargo eletivo prefere concorrer à reeleição. E, por N razões, empresários e outras figuras de destaque fogem dos convites. Esta noite, há poucas horas, era dada como certa a escolha da senadora gaúcha Ana Amélia, do PP, para vice de Alckmin. E o ex-deputado Eduardo Jorge, do Partido Verde, teria aceito o convite para ser vice na chapa de Marina Silva. E hoje o senador tucano Aécio Neves, politicamente muito desgastado, anunciou que não vai concorrer à reeleição. Será candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 2 meses as investigações do inquérito que apura se o presidente Temer recebeu propina para favorecer empresas do setor portuário na edição de um decreto no ano passado. Barroso atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República durante o recesso do Judiciário. É a 3ª vez que o ministro dá mais tempo para a conclusão das investigações. Desde o início das apurações, tanto o presidente Michel Temer quanto as empresas envolvidas negam qualquer tipo de irregularidade. Outro inquérito também foi prorrogado por 2 meses, mas por decisão do ministro Edson Fachin. É o que investiga o suposto pagamento de 10 milhões de reais da empreiteira Odebrecht ao MDB. A negociação teria ocorrido em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014, com as presenças de Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Todos negam o recebimento do dinheiro. Foram presos no Rio de Janeiro integrantes de uma quadrilha de milicianos, entre eles um militar do Exército. Um dos integrantes do bando foi preso na Ilha Grande, no litoral sul do estado. Carlos Augusto da Silva, o Neno, foi levado em um barco da Marinha. Na capital, a polícia prendeu o subtenente reformado do Exército Marco Antônio Cosme Sacramento, um dos chefes da quadrilha em Itaguaí, na região metropolitana. Na casa de um ex-PM expulso da corporação, foram apreendidos uma espada, um porrete, munições, além de uma camisa de super-herói, uma referência à Liga da Justiça, grupo de milicianos da Zona Oeste e que comanda a milícia de Itaguaí. Na operação foram presos 13 criminosos. Outros 12 foram detidos durante as investigações. 42 suspeitos foram identificados. Entre eles, Antônio Carlos de Lima, sargento da PM, que está foragido. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha é Wellington da Silva Braga, o Eco, que está sendo procurado.
Também fazia parte do bando Diego Caldeira Oliveira Char, conhecido como Al-Qaeda, deportado dos Estados Unidos por envolvimento com o Estado Islâmico. Por ter a função de realizar a própria extorsão, já se pode presumir que é um sujeito violento, que intimida, e as extorsões dele eram sempre em tom de ameaça para coagir a vítima a pagar. Os integrantes andavam armados e cobravam de R$30 a R$100 de cada casa para manter a segurança do local. Já no caso dos estabelecimentos, esse valor poderia chegar a R$1.000. Quem não concordasse em pagar poderia ser expulso de casa, ter o comércio fechado e a mercadoria apreendida. Os criminosos obrigavam os moradores a comprar cestas básicas, galões de água, botijões de gás e a pagar por serviços de internet e TV a cabo clandestinos. Os chefes da organização criminosa têm estabelecimentos comerciais que prestam esse serviço e vendem de forma a aumentar seus lucros, tanto na cobrança nas extorsões, quanto nas vendas dos seus estabelecimentos comerciais. Eles extorquem, matam, torturam, sequestram. Essas milícias são tão perigosas quanto os outros bandidos do crime organizado, geralmente formados por ex-policiais e até policiais, começaram as suas atividades fazendo justiça com as próprias mãos. E aí preferiram seguir o caminho do crime. Hoje são um ramo do crime organizado, inclusive com tentáculos na política. Vai ser difícil, mas é possível controlar essas organizações antes que eles acabem controlando a gente. A polícia já tem a imagem de 2 suspeitos de furtar a medalha dada ao iraniano de origem curda Kausher Birkar, ontem durante o Congresso Internacional de Matemáticos no Rio de Janeiro. Um vídeo feito durante o evento mostra um momento em que a bolsa do iraniano é levada por um homem. Ainda não se sabe a identidade dos ladrões. O matemático teve a bolsa furtada logo depois de receber a medalha. A polícia encontrou a bolsa no local do evento, mas ela estava sem o prêmio e sem a carteira de Kausher. A medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel de Matemática, é dada a 4 pessoas a cada 4 anos. O Congresso reúne pesquisadores de todo o mundo e acontece no Rio pela primeira e certamente pela última vez. Uma pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que os eleitores estão desapontados com a política, mas ainda acreditam nas eleições. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 21 e 24 de junho. 45% dos entrevistados se declararam pessimistas ou muito pessimistas com as eleições. 26% não estão nem otimistas e nem pessimistas. E os otimistas e muito otimistas atingiram 23%. Entre os motivos mais citados para esse pessimismo, aparecem a corrupção, não confiar mais no governo e nos candidatos, falta de opção e de renovação. Apesar da descrença, 61% responderam que vão prestar muita atenção nos candidatos e nas respectivas propostas, seguidos pelos que não vão prestar nenhuma, pouca e alguma atenção. 1% não soube ou não respondeu. O Ibope também traçou alguns cenários de intenção de voto. Sem o ex-presidente Lula e com a lista dos candidatos, Jair Bolsonaro lidera com 17%, seguido por Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Levi Fidelix, João Goulart Filho e Manuela Dávila. Brancos e nulos somaram 33%, 8% não sabem ou não responderam. Já quando Lula aparece como candidato do PT, lidera com 33%, seguido por Jair Bolsonaro e Marina Silva. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin aparecem empatados no 4º lugar. Está tudo a mesma coisa, essa pesquisa não apresenta alterações sensíveis. O quadro, na verdade, começa a se definir com os debates e programas eleitorais. Os debates da Rede TV estão marcados para dia 17 agora, o dos candidatos à presidência, e dia 24, também no mês de agosto, para candidatos aos governos de estados.
O horário eleitoral na TV e no rádio começa no dia 31. Aí, já com os candidatos e vices completamente definidos, é que vamos sentir melhor o pulso do eleitorado. As preferências dos eleitores vão começar a ficar mais claras. Mas um fato já marca as eleições de outubro e tem influência nesse, digamos, desânimo do eleitor. Não há novidades na política para valer entre os candidatos à presidência. Temos muito mais do mesmo. Vamos falar então com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Olha aqui para mim. Opa! Reinaldo, dentro desse quadro que a gente apontou, falamos um pouco dessa pesquisa aí, CNI-Ibope, tem se falado muito nos últimos dias do Ciro Gomes, que acordou um pouco isolado, sozinho, perdeu, quer dizer, não teve o apoio do Centrão e nem do PSB, que vai optar provavelmente pela neutralidade, apoiar o PT em alguns estados. E aí, o que sobra? Quais as alternativas para o Ciro Gomes? E ainda existe alguma esperança de uma frente ampla de esquerda? Boa noite, Amanda. Vamos lá. A situação dele realmente ficou dramática, ficou bastante difícil. Há 3 semanas ele era considerado um dos favoritos porque havia a possibilidade de, à direita, ele fazer o acordo com o Centrão e havia a possibilidade de ele ter o apoio do PSB à esquerda. Ele acabou sendo comprimido dos dois lados, né? De um lado, atuou o PSDB e o próprio governo para tirar dele o apoio do Centrão e, de outro lado, da cadeia, Lula lhe retirou o apoio do PSB. De sorte que o Ciro agora tem, por enquanto, 33 segundos no tempo de televisão, de rádio e televisão, 33 em cada bloco, e aquelas inserções ao longo do dia muito reduzidas. O Ciro é uma pessoa que tem um discurso complexo, ele tem propostas que são polêmicas, ele precisa de tempo. Ele ficou sem tempo e também perdeu palanques estaduais. Aí então, Amanda, eu acho que há, digamos, 3 caminhos. Um deles é apostar naquilo que a arte dramática chama o maravilhoso, né? De repente acontece alguma coisa. Ou então aquilo que a tragédia grega chamava o Deus ex machina, né? De repente baixa o divino, intervém na trama e muda completamente o destino das personagens. Então isso pode acontecer e Ciro disparar. Vamos lá. Em política, milagre é uma coisa que não costuma acontecer, né? Até porque se Deus tem de fazer milagre, talvez ele busque um ambiente um pouco mais salubre do ponto de vista moral para operar. Então é difícil que isso aconteça. As outras alternativas são quais? Ele pode manter a sua postulação com o pouco tempo que tem, correndo o risco de desaparecer, né, do debate público. Porque, obviamente, o tempo na campanha, na propaganda eleitoral, vai fazer diferença, sempre fez diferença. Não é? Não só porque o candidato está sendo exposto, está aparecendo mais, mas porque ele tem tempo de dizer o que pensa. Não é? O Ciro não tem. Então ele pode desaparecer e suas postulações podem sumir junto com ele. Não é? E pode... E hoje ele recebeu um primeiro aceno que ele recusou de forma peremptória, voltar a pensar numa frente de esquerda, aí hegemonizada, liderada pelo PT. Até mesmo consta o cargo de vice-presidente na chapa, encabeçada por um petista, inicialmente seria por Lula, e depois por quem Lula indicar, muito provavelmente o Fernando Haddad. Até isso o PT estaria disposto a oferecer. Agora, há mágoas em excesso sobrando aí e justificadas, porque é bom que se diga que o Ciro, de fato, foi leal a Lula desde sempre, desde que o Lula foi eleito em 2002, e ele foi traído ao menos 2 vezes já, né? E a segunda vez foi nesta eleição, porque o arranjo inicial, o PT acenou com a possibilidade de que fosse ele o candidato da esquerda e o PT como vice.
Note, o Jacques Wagner é uma liderança que defendia essa tese, né? O Jacques Wagner ainda hoje é simpático a essa tese, mas ela não prosperou. Como eu brinquei numa coluna e já cheguei a falar aqui, o PT divide com mais facilidade propina do que poder, né? Então, o Ciro teve essa primeira traição. E aí o Lula passou a operar da cadeia para impedir que ele conseguisse fazer qualquer forma de acordo. Não é porque ele seja hostil ao Ciro, é que ele quer atrair o Ciro para o campo do PT. Mas é uma forma um pouco indelicada de conseguir um aliado, não é mesmo? Então, por exemplo, quem atuou firmemente para que o Josué negasse a vaga de vice de Ciro ou de Alckmin, que fique claro, de Ciro ou de Alckmin, né, foi o Lula. Foi o Lula, porque ele tem essa intimidade, ele tem essa proximidade com o José Alencar. Quem tirou o PR da esfera do PDT e com ele todo o centrão foi o Lula, porque o Lula é um interlocutor do Valdemar Costa Neto, que é uma espécie de dono do PR. Então o Lula atuou firmemente para tirar completamente o apoio de Ciro, seja à direita, seja à esquerda. Também o presidente Michel Temer atuou. Então o Ciro Gomes ficou sem palanque, ficou sem voz, ficou sem chance de dizer o que pensa, a não ser nas entrevistas e nos debates. Os debates são importantíssimos, mas também vão contar com um número grande de candidatos. É difícil que alguém consiga ter um desempenho de tal sorte brilhante que consiga reverter uma situação. Os debates tendem ali a consolidar posições, né? Então, ele está numa situação realmente dramática. A questão agora é apostar no maravilhoso, insisto, no extraordinário, desaparecer ou, né, de algum modo, engolir o seu orgulho, não seria a primeira vez que se faz isso em política, e voltar a pensar numa frente de esquerda. Até agora, ele descartou, por enquanto, ele descarta essa possibilidade, porque disse que o PT usou com ele uma tática golpista. Não deixou de ser um golpezinho do ponto de vista ali da moral e das relações políticas. Mas, enfim, a vida pública também é feita disso, né? Existem muitos santos no céu, eventualmente nos conventos. Na política, quase nunca. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã. A tão sonhada cura da AIDS pode estar mais perto do que se imagina. Os estudos são feitos aqui no Brasil. Uma equipe da Universidade Federal de São Paulo tem combinado o tratamento com vacina e os resultados são animadores. Eu fui infectada pelo HIV em 1988. Eu era usuária de droga injetável e no compartilhamento da seringa eu acabei me infectando. A contaminação pelo vírus HIV foi recebida como uma sentença de morte. Após 7 anos da descoberta, Maria Elisa iniciou o tratamento com o coquetel de medicamentos. Ele permite que os infectados tenham uma vida saudável, mas não evita a inflamação no corpo, que provoca o rápido envelhecimento dos órgãos. Os vírus que estão nos santuários são os mais inacessíveis, né? Então, assim, a nossa medicação ela vai até um determinado ponto. Aí chega ali e ela não consegue ultrapassar. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo inteiro, desde 1981, quando surgiu o primeiro caso de AIDS, até o ano passado, 35 milhões de pessoas já tenham morrido por complicações do vírus. Em 2017, mais de 36 milhões de pessoas eram soropositivas em todo o planeta. O estudo mais completo já apresentado sobre o combate ao HIV foi apresentado no final do mês passado num Congresso Mundial sobre AIDS. Trata-se de um trabalho de 30 pesquisadores brasileiros realizado ao longo de 8 anos. Exames comprovaram que, após se submeterem a um tratamento experimental, 2 voluntários não têm mais o vírus. Apesar da enorme expectativa gerada
principalmente entre pessoas infectadas e seus familiares, o próprio responsável pela pesquisa diz que ainda é muito longo o caminho até que se possa dizer que a cura da AIDS foi descoberta. Mesmo assim, ele não tem o menor receio em afirmar que as pesquisas, o resultado dessas pesquisas são tão significativos que está cada vez mais perto o dia de uma vitória final contra essa doença. Há 6 anos, a equipe do Dr. Ricardo Dias se dedica a desenvolver um tratamento e uma vacina para eliminar o vírus de forma definitiva. Nesse estudo, a gente intensificou o tratamento. A gente pegou pessoas que já usavam o coquetel e deu dois medicamentos novos do próprio coquetel. Então, elas ficaram com um coquetel intensificado, mais poderoso. E é a primeira vez que um estudo faz isso com 2 remédios. Além disso, a gente descobriu a vocação de um medicamento para tirar o vírus da célula. Que é isso que a gente quer na hora que a pessoa está tratando. Se a gente tira o vírus da célula, faz ele se multiplicar, ele morre. E a célula morre. E diminui aquela quantidade de vírus que a pessoa tem no corpo que está encasulado, que está latente. O próximo passo é interromper o tratamento nos pacientes que não têm mais o vírus. Isso porque a equipe precisa ter certeza que o vírus não vai voltar. Esses pacientes eles já tiveram um benefício na hora que a gente mostra que a inflamação do corpo deles diminuiu. Isso quer dizer que os órgãos vão ser mais preservados, que o envelhecimento que estava acelerado não vai estar mais tão acelerado e pode até ser um pouco mais retardado. Então, um benefício já aconteceu. Agora, a gente precisa ver se, além disso, a gente consegue mais benefícios, como a não volta do vírus. Os estudos estão avançados e representam uma enorme esperança para milhares de infectados. Comprovada a eficácia do tratamento e da vacina, pessoas como a Maria Elisa vão poder levar uma vida sem as incertezas do tempo. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz, né? E assim, aumenta cada vez mais a esperança de que a cura está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Você vê que há avanços sensíveis no combate à AIDS, mas a doença continua sendo mortal. Por isso, camisinha nas relações sexuais e seringa descartável, sempre. Uma quadrilha roubou medicamentos de alto custo do Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista. Quem tem as informações é o repórter Igor Duarte. Boa noite, Igor. É o fim da picada, né? Quer dizer, normalmente falta medicamento em hospital e essa quadrilha conseguiu roubar R$1 milhão em medicamentos, é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Exatamente R$1 milhão o valor desses medicamentos de alto custo que foram roubados aqui do Hospital São Paulo. Essa informação foi confirmada por um representante aqui do hospital e passada para os investigadores. Toda essa ação foi registrada por câmeras de segurança e contou com a participação de 4 a 6 criminosos. Eles primeiro renderam um segurança e em seguida renderam 4 funcionárias aqui do hospital. Todas essas pessoas foram amarradas com presilhas plásticas. Depois de todo o roubo, os criminosos fugiram em 2 carros. E já que os criminosos não se preocuparam em nenhum momento em esconder os rostos, os policiais agora eles tentam identificar quem são esses criminosos e eles também já têm a placa de um desses veículos. Os policiais eles não descartam a possibilidade de que essa quadrilha tenha obtido informações privilegiadas de alguém que tenha trabalhado aqui no hospital ou até mesmo que ainda trabalhe. A polícia também não descarta que outros criminosos estejam envolvidos. Em nota, a assessoria de imprensa aqui do Hospital São Paulo informou que o hospital já havia sido abastecido há alguns dias com esses medicamentos de alto custo e afirmou que não vai faltar medicamento aqui para os pacientes. De São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Precisa ir atrás de quem compra esses remédios. Se não agir assim, a polícia continua não tendo remédio. O Corpo de Bombeiros divulgou um vídeo que mostra o resgate de um dos passageiros que estava no avião que caiu no Campo de Marte, em São Paulo, no último domingo.
O vídeo foi gravado por uma câmera acoplada ao capacete de um dos bombeiros, que caminha em direção ao avião. No chão, muita espuma, que foi usada para controlar o incêndio. A equipe entra na aeronave e tem dificuldades de chegar até a vítima. De acordo com os bombeiros, foi preciso tirar os bancos para resgatar o passageiro, que estava preso às ferragens. As imagens mostram ainda quando o homem é retirado e colocado em uma maca. O acidente aconteceu no último domingo. O avião saiu de Videira, em Santa Catarina, com 6 pessoas. Os 5 passageiros sobreviveram. O piloto Antônio Traverse morreu na hora. Uma passageira gravou o momento da queda do avião da companhia Aeroméxico na terça-feira. As imagens feitas logo após a decolagem mostram um tempo bastante chuvoso em Durango. De repente, a aeronave começa a cair e os passageiros são jogados no chão. Após a queda, o avião é consumido pelas chamas. Apesar do susto, ninguém morreu. 18 pessoas continuam internadas. Segundo a Aeroméxico, a experiência do piloto e a rápida ação dos bombeiros foram fundamentais para evitar uma tragédia ainda maior. Na quarta reportagem da série Conexão Coreia do Sul, vamos conhecer a saudável e apimentada gastronomia local e o dia a dia tecnológico dos moradores de Seul. Se fosse para definir a Coreia em apenas uma palavra, seria tecnologia. Os sul-coreanos estão quase sempre conectados. 90% da população tem acesso à internet. Seul disponibiliza sinal 4G gratuito e já estuda a implementação do 5G. Por aqui tem museu dedicado ao passado e ao futuro tecnológico. Facilidade para as tarefas do dia a dia é o que não falta. Dá para ligar o abajur ao comando de um só sinal, fazer compras direto da geladeira e muito mais. Agora eu vou experimentar umas roupas aqui. Então o sistema vai identificar aqui que eu sou uma mulher, vai reconhecer o meu corpo, olha lá, 2, 1, pronto. Agora eu vou escolher a minha roupa conforme as opções que eu tenho no meu armário, aqui ele identifica. Aqui. Posso trocar de roupa para ver qual fica melhor. Gostei dessa. Mas claro que também tem muita tecnologia para se divertir. Os coreanos adoram jogos eletrônicos. Um dos preferidos é esse aí. Eles podem interagir com hologramas de cantores famosos da música pop coreana, o K-pop, um verdadeiro fenômeno por aqui. Mas para ter uma experiência completa na Coreia do Sul, não dá para fugir da gastronomia, que aliás é uma delícia. A rua Myeongdong é o lugar perfeito para conhecer a culinária do país. Principalmente depois das 5 da tarde, a rua aqui fica lotada de barraquinhas com uma grande variedade de comidinhas asiáticas. E é claro que a gente vai provar também. É uma massa com legumes muito gostosa. Esse aí é o bibimbap, uma tigela de arroz misto com legumes, carne e ovo, servido num pote com pedra quente. Churrasco coreano. É feito só com carne de porco, a churrasqueira fica na mesa mesmo, isso é costume deles. E sempre acompanhado de vegetais, tem alguns temperos, né, alguns molhos, alguns apimentados, né, como de costume coreano também. E vamos ver se é bom, hein? O tour gastronômico vale mesmo a pena. Uma verdadeira arte da culinária oriental que, inclusive, foi parar no teatro. Esses 4 cozinheiros aí levam tão a sério que encaram uma disputa bem divertida para ver quem cozinha melhor. Um show temperado com ilusionismo, acrobacias e um jeito de fazer música que arrepia.
Cooking Nanta é o musical mais antigo da Coreia do Sul. Desde 99, os artistas estão em cartaz em Seul e já levaram o espetáculo a cerca de 60 países. Já se apresentaram, inclusive, na Broadway, em Nova York. Fica aqui, então, mais um gostinho desse show. O governo de Donald Trump admitiu nesta quinta-feira que os russos podem tentar influenciar as eleições americanas novamente ainda neste ano. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. Na entrevista coletiva na Casa Branca, nomes importantes do governo disseram que a administração de Donald Trump já tem um esquema para proteger as eleições americanas da influência russa. O diretor de inteligência nacional, Dan Coats, afirmou que Moscou continua tentando hackear e roubar informações sobre candidatos e oficiais do governo. Nós continuamos vendo uma mensagem sutil, bancada pela Rússia, que tenta enfraquecer e dividir os Estados Unidos. Coats afirmou que a interferência hoje não é tão forte quanto nas eleições de 2016 e disse, sem citar nomes, que outros países também têm interesse em interferir no pleito. A eleição deste ano tem uma importância ainda maior, tanto para o governo quanto para a oposição. Estão em jogo 470 assentos no Congresso e o controle da casa, que hoje está com o Partido Republicano. Para Trump, manter a maioria tanto na Câmara quanto no Senado significa maior facilidade ou menor dificuldade para aprovar leis, como a da imigração, que até hoje segue sendo barrada. Só que, por enquanto, as pesquisas mostram que os democratas podem voltar a ter controle, pelo menos da Câmara. O partido tem jogado forte na campanha e colocou o ex-presidente Barack Obama como principal garoto propaganda. Obama anunciou o apoio a 81 candidatos. As eleições ocorrem no início de novembro. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Uma das testemunhas chaves da Lava Jato argentina teria fechado acordo de delação premiada. Desde ontem, a polícia já prendeu 14 pessoas, entre empresários e ex-funcionários dos ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner. O motorista Oscar Centeno teria concordado em se tornar um arrependido, como é conhecido aqui na Argentina quem faz delação. Ele é o dono de 8 cadernos escritos à mão que detalham o transporte de sacolas cheias de dólares, supostos pagamentos de propina de um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e ex-funcionários dos governos de Néstor e Cristina Kirchner. As empresas pagavam para ganhar contratos na área de energia. Centeno era o motorista de Roberto Barata, ex-secretário do Ministério do Planejamento, preso na quarta-feira. O ministro da pasta à época, Júlio Devido, está detido desde o ano passado por denúncias de corrupção. Houve novas prisões nesta quinta-feira aqui em Buenos Aires. O empresário Carlos Wagner, ex-presidente da Câmara Argentina da Construção, se entregou à polícia. Ele já tinha sido processado anteriormente por um caso vinculado ao Odebrecht, um ex-assessor do Ministério do Planejamento, que estava sendo procurado, também se apresentou às autoridades. O escândalo pode atingir o governo atual. Uma construtora investigada pertencia, na época, a um primo do presidente Maurício Macri. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Parecido com o lugar que a gente conhece. E no futebol, novidades e gols pela Copa Sul-Americana e do Brasil. No Corinthians, novidades. O zagueiro Henrique seguiu os passos do Jadson e também renovou o contrato com o Timão. O novo acordo vai até dezembro de 2020. A outra novidade é que a operação de René Júnior foi um sucesso. Nas redes sociais, ele postou uma foto do hospital dizendo que esse é mais um obstáculo que ele vai superar. Em campo também deu certo, hein? O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0 com um gol de Romero, para variar, né? Sempre é bom para um atacante fazer gol. O atacante vive do gol, né? Hoje estou jogando mais centralizado e também tenho o compromisso de marcar, mas é menos compromisso na marca e sim muito compromisso na hora de finalizar. O Santos apresentou um novo atacante, é o paraguaio Derlis Gonzalez, de 24 anos, que veio do Dinamo de Kiev da Ucrânia. O atacante chegou com um propósito. Viene al Santos porque sabemos que é uma liga muito competitiva, no qual me pode ajudar a mim e também para chegar de volta à seleção. E o Peixe está precisando mesmo de reforços. Na estreia do técnico Cuca, perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0 com este gol de Raniel, que entrou no segundo tempo. No final do jogo, a torcida vaiou o time e pediu raça.
No Grêmio, o Kahneman vai ficar. O clube gaúcho recusou uma proposta de quase 18 milhões de reais do Cagliari da Itália pelo zagueiro. Ele que ontem jogou contra o Flamengo. E o time da casa saiu na frente com o Luan. Só que os cariocas empataram com o Lincoln. O jogo marcou a estreia de Vitinho pelo Flamengo e o técnico Tite da seleção brasileira estava no estádio. No Botafogo, o Zé Ricardo pode ser anunciado como novo treinador. Ele viria para substituir Marcos Paquetá, demitido. Pela Copa do Brasil, Bahia e Palmeiras jogam neste momento na Arena Fonte Nova. Por enquanto, eles vão empatando em 0-0. Dados do IBGE, divulgados esta semana, mostram que o índice de desemprego apresentou uma pequena melhora no mês de junho. Mesmo assim, o número de desempregados no Brasil ainda é alto. 13 milhões estão sem trabalho. Já são 2 anos à procura de um emprego e o que mais aparece para o Paulo são as vagas de trabalhos temporários. Enquanto isso, ele segue a vida como pode. Ainda bem que aqui eu não moro de aluguel, né? A minha esposa, quando eu estava trabalhando, ela estava desempregada. Aí hoje ela está trabalhando e eu estou desempregado. Então vai equilibrando um pouco as contas. É difícil, mas a gente vai equilibrando enquanto eu não consigo também um serviço, né? A realidade do Paulo é a realidade de milhares de brasileiros. Segundo o IBGE, existem hoje no Brasil 13 milhões de desempregados. No segundo trimestre de 2018, a taxa de desemprego foi de 12,7%. Uma pequena melhora em relação ao mesmo período do ano passado, 13%. No estado de São Paulo, são mais de 3 milhões de desempregados. De acordo com a Prefeitura da capital, só neste primeiro semestre de 2018, aproximadamente 36 mil pessoas participaram de algum tipo de seleção. Mais de 2.500 vagas foram abertas por dia. Construção, serviços e indústria são os setores com maior crescimento. A boa notícia é que o desemprego não aumentou, ao contrário, houve uma pequena queda aqui na Grande São Paulo. Em São Paulo, quem procura uma recolocação consegue ajuda em centros de apoio como este, conhecidos como CAT. Aqui, o trabalhador tem acesso a vagas, passa por recrutamento e também consegue a qualificação necessária através dos cursos que são oferecidos. Uma vez eu já vim, já tive essa experiência e foi muito gratificante. Eles dão um apoio, se tiver uma vaga, então eles sugerem em outra área. Então é um serviço de qualidade, né? Dos poucos que tem, né? Rômulo está desempregado há quase 2 anos. Aos 35 anos de idade, ele sente os efeitos da crise econômica no país. Quando eu estava trabalhando, não estava pensamento assim de qualificar. Então, infelizmente, a crise bateu, então dificultou muito. Essa também é a situação do Domingos, que está desempregado há 1 ano e meio. Por não conseguir conciliar os estudos e o trabalho, ele deixou a escola muito jovem. Na época eu trabalhava também, estudava. Aí eu falei, eu vou escolher entre um dos dois, né? Mudar essa situação nem sempre é uma tarefa fácil. Claro que vale dizer do conhecimento, de estudar, de perceber, de procurar, mas acima de tudo é de se reinventar enquanto pessoa. Segundo dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, 442 mil trabalhadores estavam desempregados no Espírito Santo. O número é 10% inferior ao mesmo período do ano passado. Entre as ações do governo local para reduzir o desemprego, estão investimentos em programas de qualificação profissional. Nós já ofertamos mais de 100 mil vagas, oferecendo cursos de qualificação profissional com foco na geração de renda e na qualificação profissional do cidadão capixaba. Esse foi o caso da Elaine. Em 1 ano, ela já abriu a sua própria empresa na área de marketing digital. Passei 5 meses desempregado, a ponto de eu não ter como pagar aluguel. Fui procurar cursos. Hoje eu recebo, 4 vezes mais do que eu recebia trabalhando como garçonete e trabalhando com uma coisa que eu gosto. Para quem ainda não conseguiu a tão sonhada vaga de emprego, o importante é não desistir. 3F, né? Foco, força e fé. Temos que ter, então, desanimar jamais. Josias é um dos mais de 13 milhões de desempregados do país. Há 1 ano e meio, distribui currículos e enfrenta filas quase diariamente em busca de uma oportunidade.
Com 41 anos, depende do filho para pagar as contas. Hoje foi meu filho que me deu dinheiro para mim vir aqui. Eu faço bico de pedreiro para ir pagando as contas. O Rio de Janeiro registrou no primeiro trimestre do ano a maior taxa de desemprego da região sudeste. 15% da população está sem trabalho no estado, um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o desalento, que são as pessoas que deixaram de procurar trabalho, registrou a menor taxa do país, 0,8%, comparado com o primeiro trimestre de 2017. Especialistas relacionam a diminuição considerável dos postos de trabalho em um país com a chegada de uma crise. E foi o que aconteceu no Brasil. Em 2014, os desempregados eram 6,8% da população. Em 2017, esse número subiu para 12,4%. Praticamente o dobro. Segundo o IBGE, 40% dos brasileiros encontraram na informalidade uma possibilidade de sobreviver. São 37 milhões e 60 mil pessoas nessa situação. Mas outro setor que cresce diante do desemprego é o empreendedorismo. Foi o que aconteceu com esse grupo. Saara pediu demissão da empresa em que trabalhava e decidiu abrir uma agência de publicidade. Foi algo muito incerto. Eu não tinha um dinheiro fixo, eu não tinha nenhuma renda certa, eu não tinha FGTS, eu não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Eu simplesmente saí, fiquei com uma mão na frente e outra atrás, mas quis arriscar. Mesmo com um orçamento apertado e a empresa engatinhando, resolveu dar uma oportunidade para os amigos Ian e Alex, que estavam desempregados. Convidou os dois para serem sócios no novo negócio. A gente trabalha muito mais do que trabalhava para outra empresa, a gente ganha um pouco menos do que ganhava para outra empresa, mas a gente tem uma satisfação muito maior. Profissionalmente, com certeza, mais realizado hoje que trabalha por conta própria. No Brasil, o desemprego não afeta apenas quem nasceu por aqui. Farhad, de 19 anos, deixou Haiti às pressas, fugindo da violência e da crise, depois do terremoto que destruiu o país do Caribe em 2010. Depois do terremoto, tudo mudou lá no país. Tem crise, a gente vive numa crise política, econômica e a situação está bem difícil, sabe? Farhad passou por Manaus e Brasília até chegar aqui em Belo Horizonte, onde reencontrou dois irmãos que já viviam no Brasil. Nesses 1 ano e 6 meses, ela nunca desistiu de conseguir o primeiro emprego por aqui. Farhad, o que é mais difícil para você até agora de conseguir esse trabalho? Na primeira vez, eu acho que a primeira dificuldade era a língua. A gente tem que falar para conseguir emprego. E tem esse negócio de preconceito, racismo também e falta de experiência. O número de refugiados cresceu quase 10% ano passado, chegando a 9.689 pessoas nesta situação. Mas a falta de oportunidade e a dura realidade do desemprego se tornaram um drama para os estrangeiros que escolheram o Brasil para reconstruir a vida. Aqui em Minas Gerais, quase 3 milhões de pessoas estão sem trabalho, segundo o último levantamento feito pelo IBGE. Taxa de 12,6%. De 2014 para cá, a desocupação no estado cresceu quase 80%. Além da questão do idioma, eu entendo também que ultimamente casos de xenofobia, principalmente porque são refugiados, então as pessoas muitas vezes confundem refugiado com bandidos. E por último, uma questão importante é a dificuldade de reconhecer os títulos universitários, os cursos que eles fizeram nos países de origem. Vamos agora à previsão do tempo com a Luciana Camargo. Boa noite. Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva no centro-sul do país nesta sexta-feira. Chuva que pode ser forte, hein? Vamos dar uma olhadinha no mapa, começando pela região sul. Por lá só não vai chover nessa área em amarelo, no território gaúcho. Nessa grande área em laranja, chove em pontos isolados, principalmente na parte da tarde. Agora chove a qualquer hora do dia nas áreas em azul escuro, no leste da região e também no norte do Paraná. Falando em Paraná, Curitiba começou agosto com recorde de frio, 11 graus à tarde e chuva amanhã
a chuva continua e a mínima prevista vai ser de 10 graus. No fim de semana, também vai chover, mas os termômetros sobem um pouquinho mais, 17 de máxima no sábado e 18 no domingo. Vamos para o sudeste? Por aqui também chove a qualquer hora do dia nessa extensa faixa em azul escuro que cobre as 4 capitais. Só não vai chover nessa sexta-feira no centro-norte de Minas Gerais, apesar do aumento de nuvens. E São Paulo viveu o mês de julho mais quente dos últimos 41 anos, com temperatura média à tarde de 24,9 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos agora lá para o centro-oeste do país, porque por lá também há previsão de pancadas de chuva para o Mato Grosso do Sul e para o sul de Goiás. Chuva que vai ser mais intensa na região de Nova Andradina. Nas demais áreas, predomínio de sol. E falando em predomínio de sol, vão para o Nordeste, porque ele também vai reinar em todo o interior da região, mas ainda chove a qualquer hora do dia no litoral da Bahia e chove à tarde no centro-norte do Maranhão. E no norte do país só não vai chover nessa faixa aqui no sul da região. Vamos dar uma olhada agora nos termômetros. O dia vai começar com 11 graus em São Paulo e também em Porto Alegre. À tarde, os termômetros vão chegar aos 36 graus em Cuiabá e em Palmas e 38 em Porto Velho. Falando em altas temperaturas, as ondas de calor que atingem tanto a Europa quanto a Ásia, elas tendem a ser mais frequentes e mais perigosas. Segundo um novo estudo internacional, as mortes causadas pelo calor extremo só tendem a aumentar e elas vão ser mais frequentes, principalmente nos países tropicais, países pobres como o Brasil. O Brasil aparece em terceiro lugar no ranking e as regiões mais afetadas, centro-oeste e sudeste. É o homem mexendo na natureza e suas consequências, né? Eu te vejo amanhã aqui. A gente se vê. Tchau, tchau. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, venceu as eleições e vai comandar o país por mais 5 anos. Com 50,8% dos votos, ele superou o candidato oposicionista Nelson Chamisa. Esta foi a primeira eleição no país desde a saída de Robert Mugabe, que governou o Zimbábue por 37 anos. A oposição contestou o resultado. O anúncio acontece em meio a protestos contra a suposta fraude no pleito realizado na última segunda-feira. Confrontos com a polícia já deixaram pelo menos 6 mortos. A gigante de tecnologia Apple passou hoje de $1 trilhão em valor de mercado. É a primeira vez que uma empresa americana de capital aberto atinge esse número. A marca histórica foi alcançada com o aumento das ações da empresa, que valorizaram quase 10% desde terça-feira. O ganho de valor de mercado foi impulsionado com a divulgação dos lucros da Apple. A companhia faturou mais do que esperava com a venda de serviços e produtos, como os novos modelos de iPhone. Outras empresas de tecnologia também estão perto de fazer parte deste clube do trilhão. A Amazon, a líder do comércio online, já vale quase $900 bilhões. Logo em seguida estão a Alphabet, a criadora do Google, com valor de mercado de 850 bilhões, e a Microsoft, avaliada em $820 bilhões. A primeira vez que uma empresa atingiu a marca de $1 trilhão foi em 2007, quando as ações da petrolífera chinesa PetroChina começaram a ser negociadas na Bolsa de Xangai. O valor da empresa, no entanto, caiu rapidamente e hoje é avaliada em $205 bilhões. O caso da PetroChina é um exemplo de que nada é garantido ou definitivo no mercado de ações. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.